O Verbo se fez carne. Olá, amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos começando uma nova série aqui sobre João. E através das epístolas de João, iremos começar aqui com algo maravilhoso, que é justamente em João capítulo 1, onde está falando que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se fez carne aqui na terra. E nós sabemos que Jesus, ele foi 100% homem e 100% Deus aqui na terra. E é sem dúvida essa mensagem um dos tesouros mais valiosos da Bíblia. Nele está todo o resumo e mistério da encarnação de Cristo. Deus se fez carne e habitou entre nós. Eis um dos grandes mistérios da palavra cristã. Ora, se o Verbo é a palavra, Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada. E nós vamos ver isso daqui, acompanhando esse texto maravilhoso em João capítulo 1, onde tudo se inicia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, no versículo 1. Ora, amados, se nós entendemos que o Verbo quer dizer a palavra de Deus, e a palavra é Jesus Cristo, então nós entendemos, no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Olha que maravilhoso! No versículo 2, ele estava no princípio com Deus. No versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada no que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Ora, amados, nós começamos aqui a entender o princípio de tudo. Jesus está com Deus desde o princípio da criação. Deus, quando ele auto se cria, ele também já cria o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ali nós começamos a entender que Jesus já está desde o princípio com Deus. A palavra fala, meu irmão, minha irmã, continuando aqui em João capítulo 1, no versículo 9, ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Jesus se fez presente aqui no meio de nós, o nosso próprio Deus, porque Jesus, ele vira, meu irmão, minha irmã, e declara na própria palavra dele, e diz: eu e o Pai somos um. Jesus já deixa claro que ele e o Pai são uma mesma pessoa. Continuando aqui, no versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não reconheceram, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Amados, antes de Jesus ele vir, ser aqui encarnado aqui, 100% homem, 100% Deus, através de todos aqueles que aceitam ele como único e exclusivo Salvador, pois foi Jesus que morreu na cruz por mim e por vocês, que deu a vida dele por mim e por vocês. Foi Jesus que se humilhou, saiu do trono, do reinado dele lá no céu, para vir aqui, meu irmão, minha irmã, se encarnar como homem,
E como o homem venceu o pecado, porque Jesus não nasceu do pecado, Jesus foi concebido através do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus trouxe Jesus até o ventre de Maria, e aí Jesus nasceu do poder de Deus e não do pecado, não através do sexo, mas sim do poder de Deus. E aqui, amados, a palavra diz que quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único, exclusivo Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. Repito para vocês, João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, crerem em Jesus Cristo como o único, exclusivo Salvador. A palavra nos relata, meu irmão, minha irmã, em Atos capítulo 4, no versículo 12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E esse nome é Jesus Cristo. Não há nenhum outro nome, amados, nesse universo que possa nos salvar, se não for Jesus Cristo, tanto no céu como na terra, ou em qualquer outra parte que você possa imaginar. E a palavra continuando aqui, João capítulo 1, versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Nós nascemos da vontade de Deus, amados. Eu e vocês, nós sim, fomos concebidos através do pecado. Nós nascemos através de uma relação sexual entre homem e mulher. E aí é gerado um fruto, é gerado uma vida. E através, meu irmão, minha irmã, que nós nascemos através da carne, nós devemos espiritualmente nascer novamente com Jesus Cristo. E isso, meu irmão, minha irmã, Jesus ele fala lá em João capítulo 3, Jesus instrui a Nicodemos, um sábio da palavra, um homem que podemos dizer hoje um PhD nas escrituras. E a palavra fala em João capítulo 3, no versículo 1, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está falando sobre o batismo das águas, que nós temos, meu irmão, minha irmã, que cumprir esse mandamento. João Batista, ele batizava pelo arrependimento, pelo perdão dos pecados, e agora Jesus, ele vem para batizar também através do quê? Do seu Espírito Santo. A partir de agora nós somos batizados, a partir da vinda de Jesus, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo de Deus. Também pela remissão dos nossos pecados. Também morremos com Cristo nesse batismo e ressuscitamos com Ele para uma vida eterna. Então, amados, volto a falar para vocês aqui através do Espírito Santo. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Eu e vocês nascemos da carne, como o Espírito Santo está falando aqui conosco.
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A partir do batismo das águas, nós nascemos espiritualmente, morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo novamente. Não te maravilhes de ter dito isto, necessário vos nascer de novo. O vento assopra onde quer. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Olha só, meu irmão, minha irmã, que maravilha que Deus está falando conosco aqui. Olha o que Deus está falando. Assim todo aquele que é nascido do Espírito. E aí, amados, Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Dos mistérios que há no céu. Amados, se nós não conseguimos compreender as coisas simples que Jesus tem falado para mim e para vocês, como Jesus pode trazer mistérios mais profundos para a nossa vida? De maneira alguma. E a palavra fala, amados, continuando em João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne, e a palavra se fez carne, e Jesus se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E é isso que nós temos que compreender, amados. Jesus, Ele é o Filho unigênito, o Filho único do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Repito, quando Deus alto se criou, ali naquele momento, Ele cria Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, seu Filho amado, e até então, amados, nós, quando Deus nos criou, a sua imagem e semelhança, assoprou nas nossas narinas, nós éramos um boneco de barro, e Deus assoprou sobre as nossas narinas o fôlego de vida, colocou o seu Espírito dentro de nós, nos deu vida, amados, e aí, a partir daí, amados, nós estávamos, verdadeiramente com vida, estamos com vida, porque Deus nos deu essa vida. Mas até então o homem tinha uma aliança com Deus, o homem quebrou essa aliança com Deus, e foi necessário Jesus vir para se fazer uma nova aliança. Agora essa aliança, meu irmão, minha irmã, é inquebrável com Deus. Essa aliança não se quebra mais em nossas vidas. E tudo isso, a palavra de Deus, ela é verdade. A palavra de Deus não é mentira. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 5, fala assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus é o único mediador da nossa vida. Ele é a nova aliança. Jesus também deixou claro em João capítulo 14, versículo 6, Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Ninguém vai chegar até Jesus, ninguém vai chegar até Deus se não for através de Jesus, amados. Esta é a maior verdade. Não adianta buscar outro caminho, outro Salvador. Só existe um Salvador, Jesus Cristo, como já foi falado. Esse é o nome sobre todos os nomes. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Jesus, ele morreu por mim e por vocês.
Ele humilhou-se, aniquilou-se a ele mesmo e passou pela morte de cruz para nos salvar, para nos dar uma vida eterna. Quando ele vence a morte dragava a todo o homem morria e a morte ia e acorrentava o homem, mas quando Jesus ele morre e ressuscita de corpo e espírito, a morte não tem poder sobre Jesus Cristo, e Jesus ele declara, ele fala dentro da palavra de Deus: onde está a morte, o teu poder? Onde está a morte, o teu arguilhão, as suas correntes? Jesus ele venceu a morte, ele derrotou a morte naquele momento, e a morte não teve poder de aprisionar a Jesus Cristo. E naquele momento Jesus, quando ele derrota a morte, ele derrota o inferno, ele derrota Satanás, ele derrota todo principado, potestade, toda hoste espiritual do mal, ele derrota o mundo inteiro. O poder e a autoridade está sobre Jesus, está sobre ele. Amados, nós temos que entender isso grandemente. Por isso que eu e vocês temos que aceitar Jesus Cristo como nosso único, exclusivo Salvador. Jesus ele diz lá em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 8, para João, seu apóstolo, ele diz assim: João estava aprisionado na ilha de Patmos, e Jesus aparece até João e diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus é o Todo-Poderoso. E Jesus vira, aqui mesmo, Apocalipse capítulo 1, no versículo 18, e o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Olha só, amados, a igreja está nas mãos de Deus. Por isso a importância de estarmos na casa de Deus, na casa do Pai. E Deus ele coloca os anjos, os seus líderes espirituais, pastores, bispos, apóstolos, verdadeiramente, aqueles que são verdadeiros de Deus, porque hoje há muitos falsos profetas, mas eu te digo, meu irmão, minha irmã, que Deus tem guardado a sua igreja, aqueles que têm pregado a verdade como nós, buscando dentro da palavra, através do seu Santo Espírito, trazendo, meu irmão, minha irmã, para todos, em nome de Jesus Cristo, a verdade. Hoje Deus se comunica com o mundo por meio de Cristo, o Logos de Deus, o Verbo divino, a Palavra de Deus. E o mundo não quer aceitar Jesus Cristo ainda como seu único, exclusivo Salvador, mas Ele é o princípio e o fim de tudo, amados. E nós não podemos de maneira alguma não acreditar nisso. De maneira alguma, meu irmão, minha irmã, você tem que crer o que o Espírito Santo diz às igrejas. A palavra fala sobre a vitória de Cristo sobre a besta, lá em Apocalipse capítulo 19, no versículo 13, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, é o Verbo de Deus, é o Verbo divino, a palavra de vida. Ele é a palavra que salva, e essa palavra que pregamos é o próprio Jesus Cristo. E nós começamos, meu irmão, minha irmã, nessa série nova de João, a entender o grande amor de Deus pela nossa vida. João capítulo 3, versículo 16, Deus disse assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. No versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus deu o seu Filho unigênito para nos salvar,
para nos dar uma vida eterna. Jesus não veio para condenar nós de maneira alguma, meu irmão, minha irmã, mas sim veio Jesus para nos salvar, para essa vida eterna. Olha o que a palavra fala lá em Hebreus, capítulo 1, no versículo 1 ao 4, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, por Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, Jesus é a verdadeira imagem de Deus. Jesus é o próprio Deus, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, Jesus salvou-nos, tomou o nosso pecado, pregou na cruz do madeiro, nos deu a sua graça para nos salvar, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O nome de Jesus Cristo é sobre todos os nomes, amados. O apóstolo João afirma que os seus olhos viram e as suas mãos apalparam o verbo da vida, a palavra da vida, que é Cristo. Olha só, João pôde estar com Jesus ali, andando com ele, abraçando ele, amando ele em espírito e em verdade ali. Olha o que João fala em 1 João capítulo 1, no versículo 1, o que era desde o princípio, que é Jesus, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. A nossa comunhão, meu irmão, minha irmã, com Deus é através de Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo nós fazemos parte do corpo de Deus. Aleluia! E Deus, meu irmão, minha irmã, nesse instante, Ele quer que você possa aceitar o seu Filho unigênito como seu único, exclusivo Salvador. Que você possa crer nele, que você possa amá-lo verdadeiramente. Jesus, ele estava no princípio com Deus, e esse princípio é antes da criação do mundo, do universo. Jesus Cristo já existia antes de todas as coisas. A palavra fala, meu irmão, minha irmã, para mim e para vocês, o próprio rei Salomão, ele diz lá em Provérbios capítulo 8, no versículo 22 ao 23, o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. A própria sabedoria é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é a própria sabedoria que existe desde a eternidade, amados. Olha o que a palavra fala para mim e para vocês, lá em Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 ao 17. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, por Jesus e para ele, para Jesus. E Jesus é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Olha, amados, eu quero te fazer um convite nesse momento, para que você possa, nesse momento,
aceitar Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador. A palavra também fala em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Ora, amados, que você possa nesse momento entender pela fé. Pela fé, meu irmão, minha irmã, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, através de Jesus Cristo. E tudo, meu irmão, minha irmã, tudo, não existe nada que não foi feito através da vontade de Deus por Jesus Cristo, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Que você possa declarar agora Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador, porque sem Ele não há salvação. É através dele que nós vamos conquistar a nossa salvação eterna, em nome de Jesus Cristo. A palavra fala, Hebreus capítulo 9, no versículo 27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, há uma morte só, e nós temos que ser ressuscitados por Jesus Cristo. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Nós morremos com Cristo e nascemos com Jesus Cristo novamente. Então declare, meu irmão, minha irmã, Jesus como seu único, exclusivo Salvador. Repita comigo essas palavras. Eu aceito o Senhor Jesus como meu único e exclusivo Salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito como Filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Que Deus abençoe a todos, que você possa semear essa palavra para outras pessoas, para conhecer o verbo divino. Possam conhecer Jesus Cristo, a palavra de Deus, a verdade. Amados, que você continue nos acompanhando em nossos podcasts. Eu sou o Bispo Moacir Souza, da Igreja da Aliança com Deus. Se inscrevam no nosso canal do youtube.com/Igreja da Aliança com Deus. Deixe teu like, toque no sininho, se inscreva em nosso canal para que todas as vezes que nós pregarmos, gravarmos uma mensagem, você possa recebê-lo e ser abençoado em nome de Jesus. Amém, amados? Fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.